Olá, estou aqui hoje com uma pessoa muito inspiradora, muito mesmo. Ela é mãe, ela é executiva, ela é escritora e ela é corredora. Gosta de adrenalina, gosta de endorfina e aplica tudo isso na carreira. Ela traz coisas da carreira para a vida pessoal, os ensinamentos, e coisas da vida pessoal para a carreira. Executiva de uma grande empresa, tem experiência internacional, e ela vai contar aqui para a gente. Ela morou em Dublin durante 4 anos e está com o foco dela muito voltado para os negócios e relações internacionais. Estou aqui com a inspiradora Daniele Gradinar. Tá certo falar Gradinar, né, Daniele? Isso, é isso mesmo, Catarina. Tudo Seja bem? Obrigada por me bem-vinda. receber. Muito obrigada. Agradeço Obrigada a demais. Sim, você. Gradinar está corretíssimo. É isso aí. A Daniele, ela consegue, além de tudo isso que ela faz, ainda ela se tornou, e eu brinquei com ela, que ela virou, né? Porque dá a impressão que a pessoa vira da noite para o dia, mas não é uma construção. Ela virou uma escritora e ela está indo para o terceiro livro, né? E é um foco importante, é o terceiro, né? É um foco importante que ela vai contar aqui para gente como que ela faz tudo isso, né? Como que ela trabalha a carreira e trabalha também a marca pessoal dela, que é muito interessante, muito forte e muito inspiradora. O palco é seu, Daniele. Bem-vinda. Muito bom. Obrigada, Catarina, mais uma vez. Obrigada, pessoal que estiver assistindo. A gente espera que essa sessão traga aí uma sementinha, né? Que a gente possa plantar uma sementinha em cada um dos espectadores. E assim, né, ouvindo você falar, até me deixa um pouco assim, falando, nossa, né, como é possível, né, a gente conseguir usar tantos chapéus diferentes, né, todos os dias, especialmente nós mulheres, né, que temos essa nossa cobrança, né, natural que nasce com a gente, né, de sempre achar que a gente tem que ir além, e eu vejo isso como um ponto muito positivo, porque eu acho que a nossa natureza, ela faz com que, assim, a gente vá sempre além. E antes de tudo, né, acho que no próprio LinkedIn vocês podem ver no meu perfil, a primeira coisa que eu coloco ali é mãe. E eu, assim, eu solidarizo muito com as mães, porque realmente é um trabalho integral, independente de você trabalhar dentro ou fora de casa, é uma dedicação. E é para a vida, né? Independente de você ter um filho mais velho ou mais novo, a gente sabe que ser mãe é uma profissão, né? Profissão que eu digo assim para a vida, né? Não é afiliada a nenhuma empresa, mas a gente sabe que ser mãe, sim, é um trabalho de coração, é um trabalho que exige muito da gente. Eu, com o meu filho de 8 anos hoje, assim, eu costumo dizer que ele é o meu primogênito e que os meus livros são os meus outros filhos, né? Os meus filhos de papel, porque a mesma dedicação que eu dou ao meu filho, eu também dou aos meus trabalhos, né, às obras, e eu também quero que eles sejam reconhecidos e felizes, né, porque a gente coloca eles no mundo para voar, para brilhar, então essa é a intenção, né, e aí quando você fala, gente, como que eu me tornei escritora, né, como que isso aconteceu, então acho que eu vou voltar um pouquinho no tempo e contar, né, como tudo isso foi construído, porque como você mesma falou, né, Catarina, não é do dia para a noite que a gente vira alguma coisa, né, realmente são pequenos degraus que a gente vai subindo, a gente vai se reconhecendo, a gente vai como se realizando, e quando vê já foi, né, já está fazendo, então acho que é mais ou menos por aí. Quando eu era adolescente, eu comecei a estudar inglês muito contra a vontade, né, porque meu pai, ele falava, você tem que falar inglês, independente de onde você for trabalhar, você precisa estudar, eu quero que você, né, tenha isso com você para a vida, né, um segundo idioma. E eu me dediquei muito ao inglês quando eu estava com 13 anos, comecei a estudar, e aí foram quase 5 anos, né, de curso, e no final do curso, o professor, ele me convidou a dar aulas de reforço de sábado para outros alunos, eu achei isso super legal. E ele falou, olha, você leva jeito, você entende bem, vamos lá, vamos ver se você como você se sente, né, ajudando outros alunos. Eu era super nova, eu estava com 16 para 17 anos, né? E aí, quando isso aconteceu, eu falei, poxa vida, por que eu não posso dar aula de inglês?
talvez seria legal, seria uma experiência bacana, até para eu poder continuar em contato com o idioma e tudo mais. Então, por 2 anos eu dei aula de inglês, né? Fora daquela escola ali, fui em outras escolas menores, mas eu continuei conduzindo, e isso foi muito bom para mim, para eu poder ganhar uma certa segurança, né, para eu poder também ter um novo desafio. E aí, enquanto eu estava estudando, eu ficava muito em dúvida sobre o que estudar na faculdade, acabei fazendo um curso de turismo, um turismo geral, e depois fiz curso de guia de turismo, porque na minha cabeça era o inglês que tinha que estar em contato, sabe? E aí eu falei, puxa vida, mas turismo é algo tão assim, você vai viver para trabalhar, né? Para todo mundo se divertir, você vai estar ali trabalhando. Então, na minha cabeça ficou um pouco assim, gerou um incômodo nesse sentido. E enquanto eu estava estudando, surgiu uma vaga no aeroporto. Trabalhei por 3 anos na Delta Airlines. Trabalhei de frente ali, né, com os passageiros no balcão de check-in. Trabalhei no portão de embarque. Então, assim, foi ali que realmente eu tive uma bela de uma escola, né? Porque eu era muito nova ainda, né? Eu estava com 18 anos quando entrei na Delta. E aí eu precisava, né, ter todo aquele jogo de cintura para lidar com cancelamento, com overbooking, falando inglês com os passageiros, né? E eram pessoas, assim, 90% do nosso público ali era americano, né? Indo para os Estados Unidos, voltando. Então, foi maravilhosa essa fase, né? De poder estar ali na linha de frente, dando a cara para bater. Foi um desafio muito grande, mas eu confesso que sou muito feliz por ter tido essa oportunidade. E enquanto eu estava ali, eu fiquei um ano sem estudar, porque realmente turismo, eu falei, não vou querer turismo. Eu também não queria seguir carreira no aeroporto, porque para mim era virando noite na véspera de Natal, virando noite em Ano Novo, virando noite em uma série de datas, assim, que para mim me deixava muito triste, falar, poxa vida, por que eu não estou em casa, né? Por que eu tenho que me sujeitar a estar aqui nessas datas? Então foi algo que foi crescendo dentro de mim, me gerando, assim, muito desconforto. Eu falei, não é isso. Aí me deu um clique. O que eu fui fazer? Estudar comércio exterior. Porque comércio exterior, querendo ou não, inglês está ali no dia a dia, né? E você pode sim ter uma vida, uma carreira, né, muito satisfatória, mas de uma maneira muito mais tranquila, né? Sem precisar virar à noite no Ano Novo ou Natal, esse tipo de coisa. E aí foi Mas quando como eu você saí do chegou no aeroporto. comércio exterior? Isso é interessante. Como que você pensou nisso? Podia ser qualquer outra coisa. Como você chegou a essa Sim, conclusão? poderia mesmo, Catarina, mas foi. Bom, como eu sempre coloquei o inglês assim como prioridade, né? Eu sempre busquei alguma profissão onde o inglês estivesse presente, né? Fora do turismo, onde mais eu poderia, né, aplicar o inglês? Aí o comércio exterior, sabe quando você pega aquelas revistas de carreira, Você SA, essas assim, eu comecei a pesquisar muita coisa nessas revistas e eu me deparei com o comércio exterior e eu achei muito interessante, gostei demais. E quando eu vi que realmente tinha toda essa dinâmica de poder entrar em contato com clientes de fora, né, com parceiros, que além do inglês e espanhol também seria muito requisitado. Eu falei, puxa, que legal, porque eu também já pensava em estudar espanhol. Tanto é que quando eu comecei a minha faculdade de comércio exterior, eu também comecei a fazer o espanhol. Então eu ia, né, durante a semana, conseguia um estágio, trabalhava no estágio, à noite ia para a faculdade e aos sábados eu fazia o espanhol, né? E a gente sabe que não tem almoço grátis, né? É aquilo, né? É aquela loucura de você se dedicar. Não tinha EAD, tá, gente? Não tinha. Era tudo Tinha presencial. que transpirar mesmo, no duplo sentido, né? Muito, né? De acordar cedo, de estar no trabalho, de sair do trabalho, ir para a faculdade, estudar até 11 horas da noite e tá de novo ali na manhã seguinte, né? Para toda a rotina. Então, assim, foram 4 anos, né? De administração e comércio exterior. Me formei. Aí eu continuei trabalhando mesmo depois de formada, né, como analista de comércio exterior, né, trabalhei em empresas americanas, francesas, comecei a estudar francês também, embora o inglês e o espanhol já me ajudassem bastante, né, o francês também acabou sendo um idioma que eu precisava desenvolver, né, e foi muito bom, enquanto eu, né, estive nesse estágio na empresa francesa, foi ótimo, eu pude praticar bastante, e assim, depois de tudo isso, né, comércio exterior envolve muitas viagens, né, muitas vezes você precisa estar no fornecedor, você precisa viajar para visitar algum cliente, alguma coisa assim, e em uma dessas viagens que eu fiz, eu acabei indo para a Irlanda, né, em Dublin, a minha
meu trevinho, né? E assim, e quando eu fui para lá, eu acho essa parte assim muito forte. A gente pode, acho que, abrir um parênteses aqui de quando você sente as coisas, né? Quando eu estive lá, eu me vi lá, Catarina, eu me vi morando ali. Sente E eu fui, afinidade, né? mas foi muito forte. E quando eu estive lá, eu cheguei assim, fui para o escritório, né? Conversar com as pessoas com quem eu já tinha, né, um contato aqui no Brasil. Vão lá, a gente fez alguns treinamentos, foi super bacana, foram 15 dias. Mas eu falei, não, não é o fim, eu vou voltar para cá. Eu vou É meu voltar. lugar. Isso, exato. E me dava assim uns arrepios, e eu falava, poxa vida, é isso. Então eu voltei convicta, né? E quando eu voltei, eu falei, não, então é isso. Vou me programar, vou ver o que precisa ser feito, eu quero ir para lá. E eu comecei a entrar em contato com a empresa, né? Mesmo onde eu trabalhava, só que com o escritório de lá, para ver se tinha alguma vaga, para ver se tinha alguma maneira de fazer uma transferência. E a resposta era sempre: não, não temos, não tem como, não dá para você vir. Pelo menos por nós aqui, por enquanto, não dá. E eu pensei, bom, é uma pedra no meu caminho? Sim, mas o que eu vou fazer? Eu vou Vou transformar essa tirar, vou pedra pular. num degrau. Exato, é isso aí. Então, eu comecei a fazer por onde? Eu comecei a procurar trabalho lá, mesmo estando aqui. Cheguei a fazer algumas Olha, entrevistas por call, fiz por telefone, né? Mas, e quando eles falavam, qual que é o seu endereço aqui? Você já está morando aqui? Eu falava, não, eu ainda não mudei. Então, isso também acabava gerando um certo empecilho, né, para todo o sim, processo. sim. E é complicado. E eu me colocava no lugar do empregador, né? Falava, poxa vida, mas como que eu vou, né, garantir uma vaga para uma pessoa que nem está aqui? Então, foi um pouco complicado. Aí eu, né, virei pro meu namorado na época, né, que hoje é meu esposo, e falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, vamos embora e a gente chegando lá fica mais fácil. E foi isso que E a ele gente também fez. queria ir para lá? Ele também queria morar lá? Sim, ele tinha essa vontade, né, já há algum tempo, e o que facilitou bastante era que ele, né, tinha a cidadania portuguesa. Então você, sendo membro da comunidade europeia, ajuda muito, É, né, nessa parte muito, de muito. você conseguir um trabalho, né, enfim, ficar realmente, né, se alocar, né. Então a gente foi. E a gente chegou lá, Vocês chegaram foram lá, os dois 20 sem dias. emprego? Nenhum dos dois Sim, tinha emprego? moramos por um mês num albergue, a gente estava com dinheiro contado, a gente continuou procurando trabalho, a gente estava procurando trabalho e casa ao mesmo tempo, e aí a gente conseguiu, né, uma casa, na verdade, para dividir, né, com um outro casal que era da Mongólia, e depois veio uma moça da Espanha também morar com a gente, né, e nós éramos housemates, né, como a gente costuma dizer, né, a gente não tinha um espaço só para a gente realmente dividia a casa com outro Uhum. casal. E a gente mudou, né, para essa casa, foi no início do mês de junho de 2007, e uns 10 dias depois, Catarina, eu já tinha conseguido trabalho. Eu consegui o Ah, trabalho numa empresa onde eu precisava cobrir uma licença maternidade, então era um trabalho temporário de 7 meses, né? E a princípio eu falei, puxa, é isso que eu preciso, eu só preciso começar, né? E era uma empresa que fazia a gestão de contratos para a prefeitura de Dublin. Então, uma empresa muito voltada assim para o governo, né, com a sei. parte de administração. Nada a ver com o comércio exterior. Sério. Mas, Você enfim, estava eu no estava lugar que você sentiu que você tinha que estar, e as coisas começaram a acontecer, né? exato. Então foi uma coisa puxando a outra, né? Então ali eu fiquei por 2 anos, mas aí eu senti que o trabalho ele estava muito. O nosso ritmo aqui no Brasil é completamente diferente, né? A gente tem que pisar no freio. E lá não, lá eu queria pisar no acelerador, porque lá o ritmo era completamente o oposto, né? Então eu tive muita dificuldade assim no sentido de falar, puxa, mas é isso, eu quero mais, né? Eu quero mais desafios, eu quero um pouco mais de trabalho. Então eu sentia que eu precisava ficar perguntando, falando, não, mas o que mais precisa fazer? Né? Justamente por conta desse ritmo que a gente tem aqui, que é muito diferente. Então, eu comecei a falar para o meu gestor lá, falei, olha, eu estou procurando trabalho fora daqui, porque realmente eu quero mais. E aí eu acabei indo para uma outra empresa, que era uma startup, né, de aplicativos para celular, na época dos Blackberries, né, lá atrás ainda, né, quando Nossa, surgiram os Androids, né, os smartphones estavam começando a aparecer. Então foi muito bacana, porque ali sim eu consegui realmente desenvolver outras
né, tinha um volume de trabalho totalmente diferente, e ali era uma empresa americana, então, quer dizer, tinha já uma cultura diferente também, né, era em Dublin mesmo, mas era uma empresa multinacional americana, então, ali eu me fixei, e ali eu falei, não é isso, estou muito feliz aqui, e de novo, nada a ver com comércio exterior. Aí você me pergunta, né, como que eu acabei entrando nesse universo, né, nessas empresas. Eu acho que eu acho que isso fica aqui como de novo, né, vou colocar como uma mensagem, né, para quem estiver, é tentar, né, o que que você tem a perder? Nada. Então E surgiam ter as paciência, entrevistas, né? Ter exato, e paciência perseverar. também. Eu acho que só não consegue quem desiste. Eu acho que enquanto você estiver tentando, você está aberto às chances, você está aberto a fazer o negócio acontecer, né? Então, assim, quando eu entrei nessa startup, eu fiquei muito feliz porque ali eu consegui, assim, desenvolver muita coisa com as pessoas com quem eu estava trabalhando ali. Eu conseguia, também, de uma certa forma, eu me lembro até uma das pessoas com quem eu trabalhei e com quem eu converso até hoje, né? Ela é irlandesa, ela virou para mim e falou assim, poxa, ninguém nunca trabalhou comigo da forma como você trabalha, que é o quê? Ensinando. E eu acho Ah, que você trocar coisa do é uma coisa brasileiro isso, muito né? bacana, Coisa de né? brasileiro. E assim, às vezes a gente deixa de ensinar por medo da outra pessoa acabar sabendo tudo que você faz, de puxar o tapete ou qualquer coisa assim, mas ensinar para mim no ambiente de trabalho sempre foi algo que me deu muito retorno positivo, graças a Deus. Eu sei que nem sempre é assim, mas É. lá quando eu pude, né, ensinar as coisas que eu estava fazendo enfim, dividir mesmo, né, o conhecimento, isso foi muito positivo. E isso fez com que eu, né, crescesse ali dentro da empresa. Então, isso me deixou muito feliz, né? Aí eu já estava satisfeita, não estava mais querendo buscar nenhum outro trabalho. E todo esse conhecimento que eu acabei adquirindo nessa empresa de tecnologia foi o que me ajudou a conquistar o emprego onde eu estou hoje, quando a gente voltou para o Brasil. E a gente só voltou por conta da distância da família, por conta do meu desejo de ter um filho aqui no Brasil, próximo dos avós. Eu achava muito injusto, né, estar longe, primeiro de tudo, né, já acaba dando aquele desequilíbrio emocional, né, a gente fica com muita saudade porque é muito longe, não se vê sempre, mas eu pensei, poxa, acho que vai ser muito pior se eu tiver um filho aqui, né? Acho que eu preciso estar mais É outra próximo. história, né? Diferente mesmo. Mas você É, acha que você conseguiu o que você foi buscar lá? Você ficou satisfeita? Mesmo tendo sim. tendo voltado? Uhum. Assim, confesso que a minha intenção sempre foi de morar lá, ter uma experiência profissional e uma experiência também intelectual, porque eu fiz uma pós lá, que era focada em negócios internacionais, né, na Dublin Business School. Então, lá, enquanto eu estava estudando, eu estava muito feliz, porque eu falei, poxa vida, eu estou trabalhando e estudando aqui, que era justamente o que eu queria. Mas essa parte, né, da família, a saudade, tudo, confesso que eu Pesou, poderia né? ter ficado mais tempo, né? Eu acho que se eu colocar algum arrependimento hoje, talvez seria ter ficado um pouco mais, né? Mas é aquilo, né? As coisas acontecem, né? Naquele momento eu achei que era para voltar, nós voltamos. Eu passei 9 meses procurando trabalho quando eu voltei, né? E E eu como que surgiu acreditava, essa oportunidade? Você já foi para essa empresa que você está? A primeira que você trabalhou aqui na volta? não. Por isso que foi Ah, tão difícil. Então, assim, quando eu saí daqui do Brasil, eu acabei entrando, né, numa empresa lá que trabalhava para o governo, né, que foi essa primeira oportunidade, depois eu acabei indo para essa outra startup. E quando eu voltei para o Brasil, eu passei 9 meses procurando trabalho, e eu achei que não ia demorar tanto tempo. Foi o maior tempo de busca por emprego em toda a minha vida profissional. Desde quando, né, eu comecei a trabalhar lá atrás, né, na década de 90. Então, assim, para mim, eu falei, não, é um sinal para eu voltar. Eu fiquei pensando, né? Acho que eu vou ter que voltar para lá, porque talvez eu consiga mais facilidade, né? Porque lá tudo foi muito fluido. Eu acho que era realmente para ser, e tudo muito rápido, né? E eu acredito que se eu voltasse, eu não sei se talvez seria da mesma forma, como foi da primeira vez. A gente é, nunca vai saber, verdade. né? Mas quando eu passei esses 9 meses procurando por trabalho aqui, foi bem difícil, e quando surgiu é aquilo, né? Surgem dois, três de uma vez só, e você fica na
aquela escolher. dúvida onde, exato, é muito É o complicado, né? problema Aquela saia bom, justa. né? Esse é o problema É um bom. problema bom, é um problema bom, mas que no final, assim, eu fiquei pensando, poxa, será que eu estou indo com a decisão mais certa? E no final, graças a Acertada. Deus, deu tudo certo, porque o meu processo seletivo para a Cisco, que é onde eu estou hoje, né? Em junho vai fazer 13 anos que eu estou lá, durou quase 5 meses, Catarina. Entre Gente, é entrevistas, muita tudo. coisa. Foi Muita muito coisa. longo, né? Isso é mais E do que ser eu escolhida a assim, dedo, né? foi bem, assim, atípico, né, todo o processo, porque enquanto eu estava ali participando do processo deles, outras oportunidades surgiam e eu ficava pensando, devo recusar, né, agarro essa daqui, esqueço a outra, porque ali também não está garantido. Então, quer dizer, foi um período bem estressante, né? São problemas bons, sim, mas eu passei por muito estresse por conta disso, né? Pelas incertezas. Mas era para ser e no final deu tudo certo, é onde eu estou até hoje. Muito feliz, né, por estar trabalhando nessa empresa que me permitiu ter o meu filho, né, que me permitiu me consolidar na minha carreira, embora seja totalmente fora de comércio exterior, né. Hoje eu trabalho ali como gerente de contas, né, então gerenciando os clientes que adquirem as nossas soluções, né, de colaboração, que estão voltadas aí para videoconferência, né, para toda essa parte de equipamentos de vídeo e tudo mais. Então, assim, foi me levando, né? Então, você vê essas transições que eu tive de carreira, né? Lá atrás, professora de inglês, eu fiz turismo, trabalhei no aeroporto, resolvi mudar para comércio exterior, comecei os estágios, viajei, fui para fora, me encontrei numa startup, voltei, continuei numa empresa de Boa. tecnologia, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa se permitir, né? E também não se, por exemplo, uma oportunidade é boa, já me chamaram, por exemplo, para trabalhar em vendas. E eu sei que é uma área muito bacana, pelo menos onde eu estou hoje na Cisco, é muito legal, mas assim, tem muitos recursos, são muitas oportunidades, ali você tem muita chance de brilhar. Mas eu me conheço, né? Eu sei que se eu for ali, eu não vou estar 100% feliz, porque eu nunca me vi, né, atuando, né, de forma proativa ali em vendas, né? Pode ser que seja algo que eu esteja fazendo sem querer, ok, né? Mas eu não me vejo fazendo isso. Então, assim, quando você Importante. passar por transições de carreira, a gente tem que se reconhecer, né? Eu acho que ter esse olhar para dentro, se questionar, né? E colocar o pé no chão, porque muitas vezes um convite, uma oportunidade parece ser, uou, é isso que eu preciso, mas espera aí. Vamos ter esse momento de sanidade, vamos ter um momento de pé no chão, de realmente avaliar, porque essa virada pode ser legal no primeiro momento, mas a longo prazo, será que você vai conseguir sustentar? Será que você vai conseguir se manter feliz, né? Da forma, por exemplo, como estou hoje, que é pós-vendas, né? Quer dizer, eu gerencio contas que já estão conosco, então é diferente, né? De você estar ali ativamente angariando, né, novos clientes. Então, eu acho que essas transições elas vão acontecer ao longo das nossas vidas profissionais. A gente só precisa parar, olhar, né, bem e ver se essa transição faz sentido ou não. Você falou coisas aí que são muito marcantes, né? Você planejou, é uma carreira planejada. Muita gente, a carreira vai acontecendo assim aos atropelos, né? Outros são sugados por alguma outra coisa. Conheço jornalista que É nunca verdade? trabalhou com jornalismo. A área comercial já puxou porque a pessoa é desenvolta e como ganhava mais já ficou a vida inteira. Tudo bem, Uhum. fez tudo, mas como é que ficou aquilo que ele planejou como vida, né? É. Você tem foco, tinha foco, mantém o foco, planejou sua carreira, foi buscar sem medo, se jogou, mas se jogou na hora certa, né? Você não se jogou com 50, 60 anos, você se jogou quando você era jovem e ainda tinha essa margem, né? Uhum. Foi acompanhada, que Sim. foi muito legal, a gente sabe como é que é a mulher no exterior, como ela é vista, Uhum. tratada, como são, né, o dia a dia, Sim. e você não se iludiu com as propostas, você manteve, mesmo sabendo que o processo seletivo aqui foi longo, né, você não se iludiu, foi aquilo que você falou, eu não fiquei uou, né, você Uhum. pensou, Sim. continua tendo foco.
são ingredientes básicos para uma carreira de sucesso. Mas por ser básico, é que as pessoas não enxergam, não dão valor e não fazem, Muito né? isso, de verdade. Uhum, com certeza. E eu acho que quando a gente se torna mãe, como eu falei no início, né, você começa a questionar algumas coisas. Então, por exemplo, eu entrei na Cisco, né, e 3 anos depois eu engravidei. E assim, eu esperei um tempinho realmente para engravidar. Por quê? Porque a gente sabe como se eu, né, planejasse a gravidez. Não, não, esse ano que eu vou engravidar. Mas, e confesso que foi assim, porque eu falei, não, em 2015 eu preciso engravidar, e eu engravidei em dezembro de 2015, foi bem assim, no último mês do ano, mas foi, né, Até na sua vida pessoal você conseguiu planejar, né? então, mas é como eu falo, né, isso é só por Deus mesmo, né, porque a gente isso, né? Jamais. E quando ele nasceu, aí vira uma nova chave, né? O quanto eu posso me arriscar profissionalmente, aí tem a questão, né, financeira, a questão até mesmo de equilíbrio dentro, né, da sua vida profissional e pessoal, vendo seu bebê crescer, você querendo ser uma mãe presente, e a Cisco me proporcionou muito isso, porque desde sempre a gente adota o trabalho híbrido, mesmo antes da pandemia. Então, eu já sabia que eu poderia, né, mesmo depois da licença maternidade, trabalhar de casa, estar presente, trabalhar e cuidar dele, e foi algo que eu pude fazer, né, então então hoje eu olho para trás e penso, puxa vida, acho que todo o esforço, né, o sacrifício que a gente teve de estar longe da família, enquanto estava morando fora, chorei por vários dias, Catarina, dias e noites, era muito difícil, né, a gente não tinha WhatsApp na época, então era mais no computador, né, e os meus pais nunca tiveram a oportunidade de viajar para lá, a gente que vinha para cá pelo menos uma vez por ano para vê-los, estar com eles, era sempre um chororô na chegada, um chororô na saída, então eu vejo hoje assim que tudo isso, né, valeu a pena porque me proporcionou estar aqui onde eu estou hoje, trabalhando de casa, trabalhando numa empresa excelente, podendo ver o meu filho crescer, né, estando presente na vida dele, acompanhando tudo que ele faz, né? Então, eu acho que tem coisas que realmente a gente tem que colocar na balança e esperar e perseverar. Você falou de paciência. Acho que paciência é algo que a gente não adquire, né, assim, da noite para o dia, é algo que a gente precisa saber cultivar, saber exercitar, né? Ainda mais para nós mulheres, né, que temos os ciclos hormonais, né? A gente é É, uma pilha, né? Mas eu acho que a paciência ela tem que fazer parte da nossa vida, porque os frutos eles vêm. A gente precisa saber esperar. E de novo, acho que só não consegue quem desiste. Né? Eu levo isso para a minha vida sempre, de verdade. mas o que eu vejo aí muito por trás disso tudo que você está falando, assim, como base, quero dizer, é que você acredita, né? Você acredita em você. Então você se dá essa. Eu vou fazer isso porque vai dar certo, mesmo que demore, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Fica isso meio subentendido nas coisas que você conta, entende? Uhum, sim, Eu vou acreditar, em algum momento eu vou conseguir esse emprego lá, em algum momento. Em algum isso, momento eu vou conseguir galgar o que eu preciso. Vou voltar para cá, ainda não tenho nada muito certo, mas em algum momento eu vou conseguir. Você tem o que eu chamo de fé, né? Que é você acreditar no que você não está vendo. Você sabe que em algum sim, momento vai dar certo, é isso aí, e ajuda entendeu? demais, Ajuda demais, ajuda é a demais, base, né? É o sim, que te move sim, ali, é o que te faz ir sem medo. Ou ir com exato. medo, que é mais fé ainda, né? Eu tenho Isso, medo, é mas isso eu mesmo, vou, porque eu vai com medo sei mesmo, que vai dar certo, né? sim, com E certeza, aí você estava estabilizada na empresa, já estava com seu filho, e parece que você é alguém que está sempre buscando algo novo, né? Eu preciso de desafio. Tanto uhum, é que você sim, corre, né? sim, Você exato, corre, então é mas pessoa que tem um perfil, sabe? Quando eu vejo que alguém tem um esporte, eu sempre exploro no bom sentido isso porque é o mindset da pessoa. Ela tem esse mindset de querer mais, de querer sentir uhum, aquilo tudo, de ir para frente. Como que você, eu não sei se você sempre teve esse esporte, mas isso com certeza também te ajuda no trabalho. Como é que você faz esse sim, link assim, das coisas? com certeza. Eu acho que
de novo, né, voltando à questão de ser mãe, né, muitas vezes você fala assim, eu já tenho filho, eu trabalho, eu cuido de casa, não tenho tempo para cuidar de mim, não tenho tempo para me exercitar, não tenho tempo. Não, você vai arrumar tempo, porque eu acho que quem quer dá um jeito e quem não quer dá desculpa, né? Então, se você quer dar um jeito, o que você vai fazer? Eu falei, bom, então eu vou em um momento em que ninguém precisa de mim, que é quando? Bem cedo, né? Eu sou uma pessoa que funciona muito de manhã. Então, assim, para você conseguir o meu 100%, ou quase 100%, é de manhã. Porque à noite eu não sou ninguém. E o seu de manhã, Né? pelo jeito, é 5 horas da manhã, né? Exatamente. É esse horário aí. É esse horário que eu tô levantando, aí vou, né, primeiro para a academia e de lá depois correr, né? E assim, e quando eu volto, ainda, né, meu filho ainda tá dormindo, ainda não deu horário para ir para a escola. Então, é como eu falei, se você. Tem muita gente que fala, não, mas eu fico muito cansada. Mas dá o primeiro passo, você vai ver como o seu corpo vai começar a pedir exercício, É verdade. sabe? De fim de semana, acordar, de fim de semana que você poderia estar dormindo, lógico, você tem que ter pelo menos um dia, né, 2 na semana para descansar, porque o corpo também precisa de descanso. Mas é quando não tem, né, nenhum compromisso com o trabalho, com a escola, eu falo, puxa vida, é agora que eu vou e você vai dobrar até o volume ali da distância que você costuma fazer. Por quê? Como eu falei, passa a ser um hábito, né? Então você vai construindo o hábito, vai a primeira vez, vai a segunda, e você vai percebendo e se reconhecendo, fala, poxa vida, isso aqui está me fazendo bem, eu vou continuar. E não pare. Porque se você parar, você vai dar chance de novo para o corpo começar a entender que, não, vamos diminuir o ritmo. Então, acho que se você começa e continua, você dá chance para aquilo virar um hábito, e a partir do momento em que virar um hábito, você não consegue mais largar. Vai ser como escovar os dentes, vai ser como Perseverança, tomar um banho. mais uma vez. Exato. E é um bem-estar que vai te trazer, assim, o bem-estar que você vai ter vai ser diário e você vai querer manter, né? Então, por isso que eu acredito que você tem sim condições de arrumar tempo para se cuidar, seja de manhã como eu, ou um pouco mais tarde, né? Tem pessoas que funcionam muito bem à noite, né? Às vezes tem gente que vai depois da Eu faculdade, às vezes, né? Então, funciono muito bem à né? noite, muito bem. Então, É isso é assustador. ótimo. Então, isso é ótimo, né? Porque aí você se reconhece e você sabe que naquele momento você vai poder, né, se dedicar. E eu acho que a gente precisa disso, porque a gente vai envelhecendo, né? A gente vai estudando, fazendo uma série de projetos, né? Você vai cuidando muito da parte intelectual, mas a gente tem que lembrar que a gente está envelhecendo, né? A gente está, querendo ou não, de um ano para o outro, virando outra pessoa. Então, a Corpo, gente precisa tentar prolongar isso, né? Então, pelo menos um pouquinho por dia, são 15 minutos todos os dias, que é o que Isso eu que você, consigo ali. né? Você está investindo 15 minutos do seu tempo. Por que é isso Uhum. dentro de 24 horas? Não é Então, verdade? né? Exato. É o tempo que você está ali olhando no celular, às vezes você está fazendo É, alguma outra coisa, e a gente perde muito tempo, né? Com rede social, com coisas assim que poderiam muito bem ser descartadas, né, da sua rotina. E a gente se é, deixa levar. Então, vamos começar a trocar, né? Eu acho que essa troca ela é importante e fisicamente você vai começar a sentir isso. Eu acho que vale muito a pena, sabe? Você se compensa priorizar muito, também. Exato. Às vezes compensa você fala muito. assim, mas você precisa ir hoje? Sim, preciso, tô indo, né? Já fui, né? E tem que ir mesmo. Acho que só a gente sabe as coisas pelas quais a gente passa, não deixa de ser um cuidado só para o corpo, mas também para a mente, né? Eu acho que Sim, muitas pessoas acabam vendo no exercício algo que pode sanar uma série de outros problemas, né? Às vezes você fala, eu já tô com morrendo de dor no joelho, tô com dor na coxa, tá, mas como que você tá? Tô bem, né? Tô com dor, mas eu tô bem. Então, acho que isso também é muito importante. Então, é. se conhecer e ver o que é bom para você. Às vezes você fala, eu comecei, mas não deu muito certo. Ok, encontra alguma outra coisa, Continua. né? Exato. Acho Continua e que, vai que vale a trocando. pena. Eu vi um Exato. médico falando que enquanto você está fazendo exercício, né, você não a sua mente não consegue pensar em problema, porque ela está usando toda a energia dela para aquilo que você está fazendo, e é físico. Ela não consegue desviar. Eu fiz teste, estava fazendo exercício pesado, e comecei a tentar pensar num problema, me aprofundar, não consegui.
Não consegui, é verdade. É Tá vendo bioquímico, só? é Isso. bioquímico. Por isso Ô, que faz tão Daniele, bem. você é uma pessoa que tem vários talentos, né? E eu tenho certeza que você é aquele tipo de pessoa caixinha de Pandora, né? Então, quem está muito com você vai descobrindo cada hora alguma coisa assim nova. Mas eu queria que você falasse desse talento para comunicação, porque você se expressa muito bem, né? E você não é profissional da área. Você se expressa Uhum. muito bem. Como que isso daí nasceu? Ou inspirou? De onde veio isso? Você sempre foi assim? Você desenvolveu? Como é que foi? Quando eu era mais nova, eu lembro que minha avó ligava para minha mãe, e o telefone com fio, né? Aqueles de discar, né? E É. eu lembro que eu pegava o telefone e eu ficava sentada assim, do lado ali da mesinha do telefone, encostada assim no sofá, e a minha avó ligava para falar com a minha mãe. Mas quando eu atendia, ficava ali, ó, com ela. E minha mãe ficava do meu lado, assim, olhando para mim, de braços cruzados. Você não vai largar o telefone, eu preciso falar com a minha mãe, né? E eu ficava ali conversando bastante com a mineu avó, e eu lembro muito assim, de eu passar o telefone para minha mãe, e ela sempre comentar com a minha avó. Mas essa daí fala, né? Como fala? E eu cresci ouvindo muito isso, né? Dos meus pais, que eu era, sempre fui uma criança que conversava bastante, que gostava de não só contar as coisas, mas assim, de me envolver, né, com os amiguinhos, com as pessoas, enfim. E então eu trago muito essas lembranças comigo, né? E quando eu começava a me observar, falar, caramba, realmente, eu acho que eu tenho que falar um pouco menos. Porque eu acho que tem uma diferença, né, entre você falar muito e não agregar nada e falar muito e agregar alguma coisa. E eu comecei a me observar nesse sentido, principalmente durante a adolescência, nessa fase em que eu comecei a dar aula de inglês e tudo mais. Então, assim, eu comecei a me equilibrar um pouco mais, porque eu percebia que muitas vezes começava a ser um pouco até over, né? Tá chato, né? Vamos diminuir, vamos reduzir, vamos equilibrar isso daí. E eu comecei a ajustar muito isso no trabalho, né? Enquanto estava ali lidando com os passageiros, às vezes eu conversava muito, aí a fila está crescendo, opa, vamos segurar isso daí, né? Vamos, né? A E por fila ter a tem que andar, oportunidade, né? exato, né? Nossa, era complicado. E quando eu tinha a oportunidade de estar ali, né? Conversar com o público e conversar com pessoas que não eram do Brasil, né? Então era a minha chance de colocar o inglês ali na prática para uma adolescente, né, que nunca tinha viajado, nunca tinha visto o mundo, né? Ter a chance de falar com estrangeiros ali, aquilo ali para mim, Catarina, tinha vezes que eu voltava para casa, eu chorava no carro, porque eu me Ah, emocionava comigo mesma. Eu falava, gente, olha isso, olha o que eu estou conseguindo fazer, né? Estar em um local, conversando com pessoas que não falam o meu idioma e eu estou conseguindo me comunicar com elas, sim. né? E eu acho que isso que você comentou, né, da gente se reconhecer, da gente perseverar, né, de acreditar, foi algo assim que eu fui mais ou menos plantando, né, ao longo dos anos, e realmente isso ajuda bastante. Porque a gente tem muitas vezes o costume de ter o demérito, né? De falar, não, eu não mereço É isso, eu não assim. sou essa pessoa, a síndrome da É a síndrome do impostura, impostor, é horrível isso. Todo mundo tem um né? pouquinho, né? Sim, Pelo confesso que menos ela um ainda vive pouquinho. comigo. Sim, É, não tem como, né? A gente deixar de lado, né? A impostora, acho que ela sempre está presente. Mas a gente tem que saber dosar isso também, porque senão você acaba, né, não chegando onde você quer chegar. E eu acho que a parte da aula de inglês, da comunicação com os passageiros, né, da forma como eu trabalho hoje, fazendo uma série de reuniões, conduzindo treinamentos, né, com os nossos clientes, e além disso também fazendo parte da comunidade das mulheres da Cisco, onde a gente promove uma série de eventos voltados para o desenvolvimento da mulher, né, não só dentro da Cisco, mas também fora, a gente traz pessoas de fora para poder ouvir o que a gente tem a dizer ali. Eu acho que o que fomenta tudo isso em mim é essa vontade de compartilhar. Aí a gente volta naquela questão de ensinar, né, de é. compartilhar conhecimento, que eu acho muito importante. Então, eu acho que essa minha vontade de poder compartilhar conhecimento, de poder passar todas essas mensagens para as pessoas, não só para as mulheres, mas para todo mundo que estiver em contato comigo, é algo que eu coloco como um propósito,
né? E essa minha vontade de poder compartilhar essa coisa da perseverança, de você construir, de você transformar essas pedras do caminho em degraus, né? Eu acho que tudo isso é válido, e se eu puder, pelo menos, passar essa mensagem da maneira correta para as pessoas que estiverem prontas para ouvir, porque não importa, às vezes, se você tem uma mensagem boa para passar e a pessoa não está pronta para ouvir, né? Então, se eu Sim, puder sim. alcançar essas pessoas que estão prontas para receber essa mensagem e poder plantar isso em cada uma delas, vai ser maravilhoso. E foi por conta disso que eu acabei, né, construindo aí o meu primeiro filho de papel, né, ou seja o que você quer ser, que é onde eu falo sobre trajetória profissional, tudo que eu pude construir, tudo que eu pude aprender ao longo, né, de todos esses anos, trabalhando aqui no Brasil e fora também, para que as pessoas possam ler e falar, opa, é possível, por que não? Né? Então, acho que essa questão da comunicação, ela pode ser colocada de várias formas, seja no dia a dia no seu trabalho, seja em eventos onde você estiver promovendo ali algum tema em especial, seja nos posts que você faz no LinkedIn ou no Instagram, seja lá onde for, ou através de uma obra, né? Como foi aqui com o meu primeiro livro, ou seja o que Que você foi quer uma ser. produção independente, né? Esse Sim, daí. ele foi, Tá exato. vendo como Esse, você é uma pessoa que acredita? Você não ficou assim dependendo de alguém acreditar em você para publicar o seu livro. Não. Você falou, eu é, acredito nele e eu vou fazer isso aqui. isso, Olha porque a como a minha gente vai intenção era essa. costurando a sua forma de pensar, a sua essência. Você acredita, você vai lá e faz. E fez. Uhum. Muito bom. Obrigada por me ajudar com a costura. Porque vai me dando também essa. Eu começo a visualizar tudo isso, né, de uma maneira muito mais clara. E a minha intenção, principalmente com ele, foi o quê? Né? De falar, eu não quero tornar esse aqui o meu ganha-pão, eu quero tornar isso daqui o ganha-coração. Como? Fazendo com que as pessoas leiam. Eu quero só ter um melhor alcance de tudo que eu tenho para compartilhar. Então, eu coloquei o livro, né, nessa plataforma de autopublicação, que não é uma editora. Então, a partir do momento em que eu subi a obra ali, ela já é disponibilizada na Amazon e uma série de outros canais aí de venda de livros. E eu falei, pronto, é isso. Coloquei ele no mundo, eu quero agora que ele esteja disponível para que as pessoas possam ler, para que elas possam se inspirar, para que elas possam É. aprender e aplicar isso, E ver que é né, no dia a possível, dia ver que é delas. possível. Você já trilhou um caminho que Isso, muita gente quer trilhar. Fica mais fácil para quem quer ir, e principalmente para quem tem medo, ver que alguém já pisou ali, tudo bem, deu tudo certo. isso, Então, eu vou seguir esse exatamente. caminho dela, que se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Essa que é a ideia da inspiração, né? Com Essa que é certeza, a com ideia. certeza. Agora, se E, alguém pegar um e eu corte acho aqui do nosso maravilhoso isso. vídeo. Ah, pode falar. Se alguém pegar um corte aqui do nosso vídeo, onde você fala da comunicação, vai pensar que você é uma mulher de comunicação, uma mulher que, uma jornalista, qualquer coisa da área de comunicação. Mas não, você usou esse talento em outra profissão. Isso é importante também ressaltar, porque nem sempre você precisa fazer alguma coisa por conta daquele talento, Uhum, entendeu? Eu é também verdade. descobri a minha comunicação desde a barriga da minha mãe, e aí eu sabia que era um sacerdócio, eu tinha que fazer jornalismo, não tinha dúvida. Mas eu usei. Agora, o que é interessante, o que você vai provavelmente contar no seu terceiro livro, que é como você pegou esse talento e usou fora da profissão da comunicação. Uhum, Isso é muito sim, legal. sim, com Isso é bonito, certeza. porque você poderia ter ido para a comunicação, para o jornalismo, por exemplo. Por que você não foi? Uhum, Foi para o comércio exterior? Porque o inglês talvez tenha pesado mais, né? Você exato, podia ser uma sim. jornalista, cobrir matérias internacionais, né? Uhum. Então, Ah, assim, quem sabe? Nunca é tarde. sim, mas o que eu quero mostrar, assim, que a gente tem várias opções, a gente não é refém, a gente tem opções e você pode usar muito bem em várias frentes na sua empresa. Você está à frente do grupo de mulheres. Por quê? Por causa do seu poder de comunicação. Então, outras coisas começam a se abrir para você, né? E o seu Sim, com segundo certeza. livro? Conta dele. Sim. Bom, então o Seja o que você quer ser
né? Eu vou falar dele para puxar o gancho para o segundo, Tá. tá? Como ele é uma produção independente, então, assim, para você fazer a divulgação, para você ter visibilidade é um pouco mais difícil, né? Porque você não tem uma editora ali para poder Sim. te apoiar. Então, eu acabei indo para a Bienal do Livro de São Paulo no ano passado, através de um grupo que se chama Escreva Garota, que é um grupo de mulheres escritoras independentes, né? Onde estavam ali expondo as suas obras. Né? Então, são escritoras que não são filiadas a editoras, e eu acabei, né, me filiando ao grupo Escreva Garota e consegui ali expor o meu livro durante a Bienal. E, enquanto eu estava na Bienal, claro, né, a gente tem que dar uma volta, você quer ver, né, os estandes e tudo Quer mais, comprar e eu me deparo. livros, né? Nossa Senhora, né? Aí haja bolso, né? Porque é complicado. Ah, e eu me deparei com uma editora que assim, o carro-chefe deles é a coautoria, né? E aí eu me interessei muito, eu falei, poxa, que bacana a minha chance de poder, né, ter um livro através de uma editora e também um trabalho desenvolvido com outras autoras. E autores também, né? Eu achei isso muito interessante. Aí eu peguei o panfletinho, guardei, aí acabou a Bienal, aí você vai fazer, né, toda aquela análise de tudo que você recolheu ali durante a feira, e eu entrei em contato com eles, né, me colocando ali totalmente interessada para entender como que funcionava a coautoria. E eles me explicaram, né, que eles têm, sim, uma série de projetos ao longo do ano, de coautoria, tal, tal, tal. E aí eles falaram que tinha um livro que estava para ser lançado no fim do ano passado, né? Porque o meu foco é sempre não ficção, né? Eu não sei escrever ficção, eu sempre procuro focar muito nessa questão de crescimento pessoal, de desenvolvimento, de inspiração, de motivação, e eles tinham, sim, um projeto já em aberto que estava voltado justamente para crescimento e desenvolvimento pessoal. Né? E aí eu me apresentei para eles, falei sobre o meu primeiro livro e acabou dando super certo de eu conseguir escrever um dos capítulos do Legal. Negociando com Sucesso, né? E o meu capítulo dentro desse livro aqui, ele foca na parte de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? E assim, eu, quando, né, vi lá todos os capítulos disponíveis, quando eu bati o olho nesse tema, eu falei, é esse. Por quê? Porque desde muito tempo eu trabalho de casa e a gente sabe o quanto o trabalho remoto exige, né, esse know-how que você tem que ter de equilíbrio. Por quê? Porque se você se deixar levar, você trabalha até altas horas da noite, você se perde. É. Então, assim, eu aprendi na prática como desenvolver esse equilíbrio, e isso foi muito bom, porque aí sim eu consegui realmente escrever sobre, né? Porque se fosse em qualquer outro local que eu estivesse trabalhando, eu não ia escolher esse tema, porque eu não ia ter como colocá-lo ali, né, por escrito, não teria como ter aprendido a ter esse equilíbrio, né? Então, assim, na prática eu pude aprender tudo para poder depois colocar isso aqui dentro da obra. E o Negociando com Sucesso, em cada um dos capítulos, ele traz um autor puxando um tema diferente para que você consiga negociar com sucesso, para que você possa trabalhar em cima do seu propósito e no final, né, conseguir executar ali e alcançar tudo aquilo que você estiver buscando. E a parte do equilíbrio foi ótima, porque assim, quando eu comecei, e fluiu tão bem, Catarina, assim, o capítulo, eu fui escrevendo, eu falei, gente, olha isso, é o que a gente faz aqui no dia a dia. O que eu falo, a gente é a gente que trabalha na Cisco, né, que trabalha bastante de forma remota. Eu falei, olha que maravilhoso, para quem estiver lendo, vai poder entender que você não precisa só também estar trabalhando de maneira remota para ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Se você souber se planejar, se você souber ter disciplina, se você ter paciência, jogo de cintura, resiliência, você fala, ai meu Deus, mas é tanta coisa. É possível. É Como eu possível. falei Não é anteriormente, fácil, mas é possível. exato, né? Então, quem quer dá um jeito, né? Quem não quer dá desculpa. Então, É, bora tentar. Vamos colocar isso em prática, que sim, você vai poder encontrar esse equilíbrio, porque se você não encontrar esse equilíbrio, o que vai acontecer? Lá, não sei em que fase da sua vida, lá na frente você vai olhar para trás e falar, poxa, eu poderia ter,
né, começado a fazer um exercício, eu poderia ter escrito um livro, eu poderia ter iniciado um projeto, eu poderia ter começado uma nova pós, eu poderia ter feito uma nova faculdade. Por que eu não fiz isso? Porque faltou equilíbrio, eu não priorizei as coisas da maneira correta, né? Então, acho que a partir do momento em que você começa já olhar lá na frente, né, querendo ser o que você desejar quando você morrer, eu penso muito nisso, né? É o Quando você estiver lá no legado, fim né? da vida, olha para trás, o que você fez, o que É você o não legado. fez, né? Para você mesmo, né? Então, Para acho você isso muito mesmo. Nem precisa importante. falar de filho, é para você mesmo. Parece que eu E, sinto assim, que vai entregar o seu corpo, eu brinco, né? Eu vou entregar o corpinho e São Pedro vai me atender lá na porta e vai perguntar: e aí, o que você fez? Pô, a gente te avisou tanto, te deu tantas oportunidades, né? E você não uhum, viu? Porque você está olhando para exato. cá, a oportunidade está passando aqui, né? Tem que ter esse olhar que você tem, que é 360. Tem que Uhum, ter, sim, com certeza. tem que ter. E o equilíbrio tem que estar presente, senão, se você não tem equilíbrio, você não tem controle, e aí você vai, você não, Se você perde. vai passando pela vida, né? Você não vê o que está acontecendo, você vai passando e pronto. E não é isso que a É, gente quer, né? Eu acho que a maioria de nós, né? Acredito eu e espero, quer ter uma vida, né, que seja plena, que seja, como que eu posso dizer, conquistando tudo aquilo que a gente quer. Ou você fala, hoje eu quero isso, amanhã eu não quero mais, ok, vamos querendo diferente, né? dá Mas para se vai experimentar tentando. também, né? Exato, Às isso, vezes o que a pessoa chama de erro não é um erro, ela experimentou, viu que não era aquilo. Legal, agora eu já isso, sei, vou para o outro caminho para uma bifurcação, né? E, diferente, vou por aqui agora, né? Mas exato. tem que testar. Poucas pessoas fazem ela tem uma iniciativa que ela já é a certa e ela vai ficar por ali. Poucas Uhum, pessoas. Eu, graças a sim. Deus, desde bebê já sabia da minha profissão, mas muita gente faz vários cursos completamente diferentes, trabalha em lugares diferentes para chegar, às vezes, lá na frente da vida já, É. onde ela queria, Uhum. né? E todos os caminhos Então, levaram lá, né? Então foi é, bom, né? mas Acredito ela muito chega lá nisso com uma também. bagagem também, né? Ela não chega lá Sim, crua com 18, 20 anos, ela isso, chega lá com uma baita de uma bagagem. exato. Bom, e aí agora você vai me dar o prazer da sua companhia no seu terceiro livro, Ótimo, Mulheres estou da muito feliz. Comunicação. Que Sim, vai ser bacana, né? ótimo. Porque você tem muito para agregar para esta obra, onde a gente vai mostrar mesmo assim para os leitores, né? Que você, tanto uma mulher como eu, que já sou da comunicação, como eu utilizo a comunicação, quanto uma mulher que não é do meio da comunicação, mas utiliza muito bem a comunicação como ferramenta na vida pessoal e profissional. Você tem uma ideia já, porque você está na produção ainda, né, do capítulo? Como é Aham, que você está sim. estruturando aí? Sem Eu dar spoiler. acredito. Sim, não, não, eu acredito que eu não vou dar spoiler, mas todo esse quando a gente começa a puxar a linha do tempo, né, como a gente acabou de fazer aqui, né, nos últimos minutos, eu acredito que eu consigo realmente mostrar como a comunicação ela é crucial, independente de onde você estiver. Aquele velho ditado, né? Quem não se comunica se estrumbica, realmente é assim, Só né? cringe. Exato. Inclusive, em um dos capítulos do Seja o que Você Quer Ser, o meu primeiro livro, eu falo muito sobre isso, sobre você ser interessado para ser interessante, né? Ah, que bacana. O Ótimo. quanto você se interessa pelas coisas, e quando você se interessa é o quê? É indo atrás, é se comunicando, é se deixando entender, é demonstrando interesse de maneira genuína. Quando a gente faz isso de maneira genuína, quando você se expressa de maneira correta, você vai começar a abrir os caminhos É, necessários para você estar onde você quer estar. Né? Então, quando eu falo em ser interessado para ser interessante, não é ser interessado com más intenções, é de maneira genuína, que foi muito o que é, aconteceu quando eu estudava inglês, bem jovem ainda, lá com os meus 16 anos, o professor falou, poxa vida, ela está indo bem no inglês, ela chega mais cedo, ela vem fora da aula fazer sessões de listening, né, quando a gente ficava com aquele fone, tentando repetir tudo que os gringos falavam, então quer dizer, eu estava interessada, eu me tornei interessante, para quê? Para sim, sim. poder começar a dar aula de reforço, né? E enquanto eu estava trabalhando no aeroporto,
eu, né, me comunicava com os passageiros, conversava com todo mundo. É aquilo também, né? Tem a questão da própria característica da pessoa, né? De ser comunicativa, de gostar de conversar. Eu acho que isso ajuda muito. Quem tem dificuldade, né, muitas vezes, de se expressar verbalmente, é melhor na escrita, que eu também acredito que não deixa de ser uma Sim, maneira de se comunicar. Então, invista nisso, né? E enquanto eu estava no aeroporto, me convidaram para trabalhar no porto, num cruzeiro. Falaram, não, você vai agora atender por uma temporada o pessoal, né, que o navio está chegando. E eu fui, trabalhei no verão de 2001 para 2002, no Porto de Santos. Então, quer dizer, de novo, legal. eu estava ali interessada, me tornei interessante. Então, assim, as coisas vão acontecendo, uma coisa Elas vai puxando a acontecem. outra. Então, se você leva isso para a sua vida, né, de realmente se interessar pelas coisas, ir atrás das coisas de maneira genuína, se expressando na maneira correta, se conhecendo, sabendo onde você quer chegar, sem a comunicação você não faz nada disso. Né? Então ela vai estar presente ali, vai ser um elemento essencial para te levar para onde você quiser ir. Né? Então eu É um vou veículo, né? procurar É um explorar veículo. isso dentro do capítulo, né? O quanto a comunicação pode te levar onde você quer chegar. E eu acho que é mais Sim. ou menos nessa linha, sem querer falar muito. E olha que interessante, pensando numa linha do tempo, em 2001, ela estava no aeroporto e foi convidada para trabalhar no porto, certo? Por Isso. causa da comunicação. Não é só por causa Uhum. disso, mas a comunicação era um fator, era forte. Agora, como que a Daniele, trabalhando na Cisco, nessa área que ela está, chegou nesse livro? Olha que interessante, como você continua despertando nas pessoas, porque você construiu, está construindo ainda, uma marca sua, uma marca Uhum. pessoal, onde a comunicação está embutida nela. Então, assim, a editora Líder tem esse selo Mulheres, e essa série, né, Mulheres, e está lançando o primeiro volume do Mulheres na Comunicação, que eu sou a coordenadora. Eu não conheço a Daniele, não conhecia a Daniele. Nós temos uma amiga em comum, que é engenheira muito boa na comunicação também, que eu convidei para participar do livro. Ela já lembrou da Daniele, por quê? Porque a Daniele construiu essa marca, entendeu? Você está aqui porque você tem as Uhum. características para participar do livro. E aí você chegou até mim, e aí nós nos conhecemos, mas olha como os caminhos, as coisas vão Sim, acontecendo. Né? E aí, exato. quando eu vi o perfil dela e conheci, vi que tinha tudo a ver. E na minha cabeça até já veio assim o capítulo dela, né? Porque eu estou muito acostumada a fazer isso, não interferir, não entro no processo dela, mas por que que eu falei, não, ela tem realmente as características? Porque eu olhei, e o que que eu olhei dela? Eu olhei, eu falei um pouco com ela, eu olhei as mídias sociais e falei, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Então, assim, tem gente que ainda hoje fala, não, eu prefiro não estar na mídia social. Não, eu prefiro não aparecer. Só que se ela não aparece, ela perde, ou melhor, É. deixa de ganhar oportunidades como essa, né? Porque Uhum, você poderia estar comunicando dentro da sua empresa, só aí dentro. Ah, eu uhum, represento o grupo de mulheres, eu faço isso. Mas a nossa amiga em comum poderia nem ter visto isso. Ela uhum. poderia nem ter percebido. Então você ia ficar presa num círculo pequenininho. Quando a nossa ideia, o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, é expandir, é conhecer pessoas, Uhum. É isso aí. é, é entregar, é compartilhar informação. Então, olha como, se você a gente está fazendo aqui muito rapidamente a sua linha do tempo, como o tempo todo você foi nessa curva ascendente dessa entrega. E que permeia a tua história lá do começo até agora? A comunicação. Você vê como eu vejo, que até me corrija, que a comunicação ela acabou se sobrepondo ao seu talento para os idiomas, É né, verdade. que conversam Nunca entre tinha parado si, para pensar nisso. Uhum, uhum, uhum. mas o teu talento para idiomas não foi o que te levou para tudo isso. Foi a comunicação que estava atrelada a isso e que foi o temperinho mais forte. O tempero mais forte de tudo isso. É o sal, né? Parece que colocaram o sal assim É. no alimento, aquela história do sal da terra, né? E veio, é assim que eu enxergo, fazendo uma análise muito rápida disso. Então, Uhum. agora você vai conseguir falar para outras, não só mulheres, né? Porque nós somos mulheres que vamos contar a história, mas os leitores são homens e mulheres. Você
Cadê o seu poder de comunicação? Será que você não tem e está aí dormindo dentro de você? Né? É. Ou você está usando, mas está usando lá no círculo pequenininho? Olha, eu Uhum. consegui, eu estou no meu terceiro livro. Olha onde esse poder de comunicação me levou. Então, essa sua história, ela é muito bacana, viu? Olha, parabéns pela sua construção. Eu convido as pessoas a olhar o seu LinkedIn, que eu já até mostrei aqui na tela, a visitar o seu Instagram, que eu não lembro se ele é aberto, eu sei que eu entrei, mas eu não lembro se ele é aberto. É sim, é sim. Uhum. Tem bastante coisa interessante lá, eu convido mesmo, né? Eu convido por ela. É, e entender quem é a Daniele, né? Quem e fazer esse fio condutor na história dela, né? Porque realmente essa história toda, ela contada de uma vez só, né? Quantos anos a gente contou aqui em minutos? Né? Ele tem um fio condutor muito forte, e ele tem ela, né? A sua história tem planejamento, tem certeza, tem inspiração, né? Tem perseverança. Então, assim, claro que tem os tropeços, né? Claro. Mas ela conseguiu, como ela falou, passar por essas pedras, né? Ou pôr em outro lugar, ou subir na pedra, ou chutar a pedra, mesmo que machuque o pé. Olha, é assim que eu enxergo a sua história. É uma belíssima história que tem que ser muito contada, Daniele. Muito bom. Obrigada, Catarina. E essa é a minha, como eu falei antes, né? A minha vontade, né? Essa coisa nesse comichão que a gente tem aqui dentro, né? De poder espalhar, de poder compartilhar, de poder realmente fazer com que a mensagem, né, chegue a todo mundo que precisar ouvir, né? Porque, como eu falei, às vezes a gente passa uma mensagem, alguma coisa, a pessoa não está pronta para ouvir, ela não vai absorver, Sim, né? Então, quanto mais pessoas puderem, né, ouvir, entender, consumir, nossa, eu vou ficar extremamente plena e feliz. Aí eu vou poder olhar lá na frente, né, olhar para trás e falar, poxa vida, que bom, alguma coisa eu deixei de boa nesse mundo, né? Então essa é é o meu sonho de fim de vida, né? Vamos dizer assim. e é legal pensar antes, tá? A gente tem que pensar antes. Sim, É que com nem certeza. aposentadoria. Você vai pensar quando você estiver na porta da aposentadoria, né? Eu tenho uma Não. cliente que o tema dela é esse, e ela estava falando, você tem que pensar na aposentadoria quando você entrou no primeiro emprego, Uhum. É isso né? Então aí. a gente tem que pensar no legado quando a gente está criando esse legado, né? Agora, Com os certeza. veículos de comunicação de massa, que são os livros, é esse podcast que a gente está fazendo aqui, entre outros, tantas coisas que você participa, eles te ajudam a conseguir essa escalabilidade, que é falar com muita gente. Então, por que você vai ficar restrita ao seu círculo de amigos, de conhecidos e da sua empresa, do seu mercado? Porque você não pode falar com outros mercados? Você vai falar Exato. agora com redes de comunicação, porque tem várias mulheres lá, jornalistas, tem uma de televisão, né, tem de outros veículos e tudo. Você vai falar com o público delas. Olha só como que você chegou ali. A sua Muito história vai bom. ser ouvida, né? Então, assim, nossa, eu só vejo motivo para inspirar. E é por isso que você está aqui, né? E você cumpriu, assim, muito o seu papel aqui nesse podcast. Eu quero super te agradecer e perguntar se você quer deixar mais alguma mensagem, né? Que você deixou muitas fortes aí. Mas tem alguma que você quer usar para fechar, assim? Sim, claro, com certeza. Mas antes disso, te agradecer, né, pelo nosso bate-papo, gostei demais, adorei as costuras que você fez, eu acho que essa autoanálise, muitas vezes a gente não para fazer, e em momentos como esse, né, quando a gente compartilha, é quando a gente consegue se ouvir, né, a gente, falando em voz alta tudo que fez, né, a gente lembra e realmente tem aquela validação, e eu acho que a gente precisa se revalidar sempre, então, muito obrigada, te agradeço demais. E se tem algo que eu tenho para deixar aqui, é assim: não espere o dia perfeito para começar qualquer projeto, para colocar em prática alguma vontade que você tem. Apenas comece. Porque, assim, as condições perfeitas, elas nunca vão existir, porque sempre vai ter alguma coisa, sabe, que não vai estar a seu favor. Então, assim, com o que você tem, comece. Assim como quando eu comecei a colocar meu livro no computador, vi ali, tá, o que eu preciso fazer?
Não tem editora? Não tem problema, vamos embora, vamos com o que a gente tem. E foi assim. Então, assim, muitas coisas boas deixam de ser colocadas nesse nosso mundo por conta desses nossos pensamentos negativos, né, de achar que não vai dar certo, que não está com as condições perfeitas. Não pense assim, apenas dê o primeiro passo. E depois do primeiro passo vem o segundo, vem o terceiro, e quando vê, já está lá. Então, se é para começar algo bonito, que faça sentido para você, que vai deixar algo de bom para as pessoas, só vai. E é isso. Não se renda à autossabotagem. Isso mesmo, Né? ainda mais nós mulheres, né? A gente adora fazer isso. Não sou capaz, não, eu não sou jornalista, eu não sou escritora. Não, você tem história, você só precisa ter uma história para contar. Você tem muita história, história de peso. Olha, te agradeço imensamente, eu adorei essa conversa com você. Quem quiser pode te procurar pelas redes sociais. Claro, com certeza. No LinkedIn aqui, né, Daniele Gradinar, no Instagram também, Daniele Gradinar, e no YouTube também, Daniele Gradinar. Então tá super facinho, Daniele com Eu E vou só, colocar E no depois final. os links. Tá bom. E um prazerzão, e assim, vamos juntas aí que nós vamos divulgar também depois esse podcast, e nós vamos divulgar também o nosso livro depois, né? Maravilha, é isso aí, é só o começo, né, Catarina? Quem quiser conhecer, né, pessoalmente, é só ir lá no lançamento que a gente vai divulgar futuramente. É isso aí, combinado. Obrigada mesmo, Imagina, viu? obrigada a Excelente. você. Tudo de bom, Catarina, a gente se Obrigada vê, viu? para todo mundo e um prazer estar com vocês mais uma vez.